Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de português. Eu sou a professora Cléia da Rocha e hoje nós vamos falar para vocês sobre o poema visual. O principal objetivo dessa aula é que vocês aprendam um pouquinho sobre as características, então, desse tipo de poema, sobre os recursos que os poemas visuais, utilizam para chegar até o leitor. Tudo bem? Vamos começar? Então, nós falaremos sobre poema visual, sobre os cyberpoemas, que são uma variação do poema visual, e também sobre esses recursos expressivos utilizados. Tudo bem? Vamos ler um poema visual? E aqui eu chamo bastante a atenção de vocês, porque vocês têm que prestar bastante atenção, tanto na parte escrita como no desenho, na posição das letras, nas cores. Vamos conhecer? Olhe este poema. Estão acompanhando aqui, pessoal? Observe. Então, esse poema se chama Xadrez. Olhe, ele tem então, primeira coisa que nos chama a atenção, ele tem essa moldura em vermelho. E dentro vai ter então esses quadradinhos, né? Em branco, preto, se alternando, né? E embaixo inverte, preto, branco, preto, branco. E observe que dentro de cada quadradinho tem uma letra que vai formar uma palavra. Então observe aqui, a primeira palavra formada é amor, amor. A segunda palavra é ardor, ardor. Já vamos falar para vocês sobre o sentido dessa palavra, para quem não conhece. E observem que o A de ardor, ele está saindo para fora, ele está na margem. Estão observando? Aí depois eu tenho um A sozinho, que vai formar embaixo a palavra, junto com a palavra, olha lá, o A sozinho e depois tem uma palavra, vai formar uma expressão, a dor. A dor. Ok? Observaram tudo isso? Esse poema é um exemplo de poema visual. Por quê? Porque ele requer que nós, quando vamos lê-lo, que nós observamos tudo isso. Posição das letras, as cores, o formato do desenho. Observe que ele se chama xadrez. Não é muito difícil para vocês que conhecem aquele jogo de xadrez imaginar por que esse poema tem esse nome. A questão é para vocês pensarem, por que será que o autor resolveu colocar esses sentimentos dentro desse tabuleiro? Vamos pensar? Observe então, pessoal. Olhe só, nesse poema eu tenho tanto os aspectos visuais como os aspectos, no caso, expressivos, mas de outra ordem, que são os gráficos, as cores e uma série de outros. Então, um poema visual, já vamos falar mais um pouquinho sobre aquele poema, mas olhe lá. Um poema visual é um tipo de poema que combina palavras com recursos visuais e gráficos, como imagens, cores e organização das palavras na página. É tudo que nós observamos ali no poema Xadrez. O que mais? Então, esses poemas visuais, eles procuram dar movimento e múltiplas significações às palavras escritas. O que acontece no poema visual? Ele trabalha com a ideia da palavra se movimentando, e esse movimento vai criar outros significados. Querem ver? Vamos voltar? Olhe só, então o poema Xadrez, ele vai ser composto pelas palavras amor, ardor e a dor. Observe, amor é um sentimento abstrato, lembra lá? Substantivo abstrato, um sentimento que as pessoas têm. Ardor, ardor também é um sentimento, uma sensação. O que acontece? Aqui tem uma relação entre essas duas palavras. Quando as pessoas se apaixonam, então o que acontece com elas? Elas ficam muito emotivas,
elas ficam até irracionais. Né? O que é irracionais? Elas não pensam muito com a razão. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas se apaixonam. Observe que a palavra ardor, ela está irracional. Olha só, todas as outras estão bonitinhas no seu quadradinho. E olha o ardor saindo para fora. Por quê? Porque quando a gente se apaixona, alguns de vocês são muito jovens ainda para ter esse primeiro amor, essa paixão, mas a paixão, o amor, ele é um sentimento que envolve, então, esse excesso de emoção, né? Esse excesso de calor, né? Um excesso de felicidade inicial, que a gente pode designar isso como ardor, né? Uma coisa assim que a pessoa sente muito. E aí depois, o que acontece? Tem o amor, depois o amor gera esse ardor. E o que acontece? Olha lá, o que gera no final? Olha o final do joguinho, a dor. Por quê? Porque muitas vezes os amores não são correspondidos, as paixões não dão certo e as pessoas sofrem. E aí veja, aqui se tornou um outro nome, o nome de um sentimento, que é a dor. E veja como que o poeta fez, ele foi brincando, olha só. Amor, ele pega um pouquinho da palavra amor para criar ardor. Estão vendo? E ele pega também um pouco da palavra ardor para criar a dor. Estão vendo? Ele vai brincando com as palavras. O ardor pega um pouco de dor e um pouco de amor. Estão vendo? Ele vai construindo múltiplas significações à medida que ele vai como se ele fosse movendo as palavras. Vocês estão vendo quais as palavras se movendo? O A sai daqui, vem aqui, o D sai daqui, vem aqui. Estão vendo? Então, assim, isso é um poema visual. Além disso, nós temos, então, os elementos aqui que são as cores, a forma imitando um jogo. Tudo isso compõe o poema. Tudo bem? E aí, vamos retomar algumas coisas, né? Do que nós aprendemos sobre o poema visual aqui inicialmente. Vamos fazer junto aqui o falso e verdadeiro? Primeiro vamos ler todas e depois vamos ver quais são falsas e quais são verdadeiras. Vamos lá? Então lá, sobre o poema visual, marque falso ou verdadeiro. Vamos fazer junto? É um poema que combina a palavra com recursos visuais e gráficos? Vão marcando aí, o que vocês acham? V ou F? No poema visual, os recursos visuais e gráficos correspondem às imagens, às cores e à organização das palavras na página? Falamos isso? Vão marcando aí. Os poemas visuais não procuram dar movimento e múltiplas significações às palavras? E, por último, ali, os poemas visuais usam como recurso apenas o verso, a estrofe e a rima. Aqueles recursos que nós aprendemos lá nas quadrinhas, lembram? E aí? Olhe lá. Acertaram? É verdadeiro que o poema combina palavras com recursos visuais e gráficos. Acabamos de observar isso. Também é verdadeiro que os recursos visuais e gráficos são o quê? As imagens, as cores e a organização das palavras na página. Não acabamos de falar sobre isso no poema Xadrez? Os poemas visuais não procuram dar movimento e múltiplas significações às palavras escritas? É falso, né? É o contrário, eles querem criar movimento e múltiplas significações. E por último, também é falso que os poemas visuais usam como recursos apenas o verso, a estrofe e a rima, porque nós vimos que eles usam as cores, que eles usam as formas, que eles usam uma série de outras coisas e não apenas o verso, a estrofe e a rima. Tudo bem? E agora, essa aqui é para vocês refletirem e é para vocês copiarem no caderno e responderem. Vamos lá? Observe este poema aqui e você vai, então, responder no caderno.
Como o autor faz para transmitir a ideia de movimento às palavras? Vamos analisar aí e já voltamos aqui para conferir a resposta possível aqui.
E aí, pessoal, conseguiram resolver isso aqui? Ela exige um pouco de raciocínio lógico ali, né? Então, observando aqui o poema Xadrez. Como o autor faz para transmitir a ideia de movimento às palavras? Olhe só. Então, a imagem, ela se assemelha a um tabuleiro utilizado para jogar xadrez ou dama. Aqui é xadrez, mas pode deixar a dama também. As peças do jogo devem ser movimentadas. Então, o que acontece? As letras seriam como as peças de jogo. Então, é isso que ele faz para dar movimento. Cada letra funciona como uma peça que deve ser movimentada para criar a palavra seguinte. Tudo bem? Então, pessoal, ó, em um poema visual, quase sempre a disposição das frases e das palavras não segue a estrutura tradicional do verso e da estrofe. Isso já vai ficar claro para vocês daqui a pouquinho. Mas o que eu estou falando de estrutura tradicional do verso e da estrofe? Aquela estrutura de que o poema tem um verso, outro verso, e os versos formam um bloco que é a estrofe. É uma estrutura horizontal, né, que vai formando e forma um grande bloco no meio da página do livro, né? Então, o poema ele não faz isso, ele brinca com a disposição das palavras, ele coloca a palavra aqui, coloca outra palavra ali, tudo bem? Olhe só, sobre o poema Xadrez que nós vimos aqui, vamos fazer essa aqui? Olhe lá, vamos fazer junto? Como as palavras amor, ardor e dor, usadas no poema, como essas palavras se relacionam? Vamos lá? Elas se relacionam por expressar sentimento e sensação? É o que elas têm em comum? Elas expressam sentimento e sensação? Ou elas se relacionam por expressarem atitudes e comportamento? Ardor, dor e amor são comportamentos e atitudes? Vamos ver a resposta? Elas se relacionam, então, por expressar sentimento e sensação, né? Amor, ardor e dor são sentimento e algumas, como ardor e dor, são ao mesmo tempo sentimento e sensação. Tudo bem? Mais um poema visual para vocês aqui. E aqui eu quero que vocês observem bem aquilo que eu disse sobre estrutura tradicional do poema, que os poemas visuais não seguem a estrutura tradicional do verso e da estrofe. Observe esse poema aqui, tá? Eu vou ler com vocês porque talvez fique um pouquinho difícil, mas vamos ler? O poema visual, ele também, às vezes, ele exige do leitor uma tomada de decisão para saber por onde vai começar a ler. Porque, olha só, ele não é organizado tão linear igual o poema tradicional. Vamos lá? Então, por onde nós começaremos? Olha só. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. Estão vendo? O que vocês estão observando de interessante aqui? Ele está falando de café, está falando de bule, né? É um poema que tem os recursos da rima, olhe lá, julho, barulho, quente, reluzente. E embaixo, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí, entender o poema? Ele está falando de café, né? Café quente. E o que ele usa para expressar essa ideia de café quente? Que imagem vocês estão vendo? A imagem de uma xícara. Eu não coloquei aqui, mas o título desse poema é Xícara, porque ele expressa uma xícara. Mas veja, como o poeta fez para construir o desenho da xícara? Ele usou as palavras. Então, para construir esse recurso gráfico, visual, ele usou um recurso verbal. Tudo bem? Vamos lá? Olhe só. Então, elementos verbais. O que são ali naquele poema? São as palavras e a pontuação.
exemplo, olha lá, existe coisa mais gostosa? Então, olha só, essa última, né, esse último verso aqui, ó, existe coisa mais gostosa? Visualmente ele está formando o fundo da xícara, mas a parte das letras, o que eu uso para interpretar? As palavras que estão aqui e também os sinais de pontuação, tudo bem? Ele está fazendo uma pergunta, não é mesmo? E elementos visuais, o que são ali? A disposição das palavras no poema que imita uma xícara soltando vapor. Olha só, estão vendo? Agora, vamos responder no caderno? Vamos responder essas duas questões? Olha aqui, vamos lá. Sobre o que se trata, aliás, sobre o que esse poema trata? Use a imaginação. Eu já falei, já dei uma dica, mas use a imaginação aí para pensar o que esse poema trata. E que elemento visual que você consegue olhar e perceber? Que elemento visual nos remete à ideia de bebida quente? Tudo bem? Vou deixar um tempinho e nós já voltamos.
E aí, pessoal? Conseguiram responder aqui? Vamos voltar um pouquinho no poema? Sobre o que se trata esse poema? Sobre o que esse poema trata? Oh, desculpa, não é aqui, aqui. Olha lá, observar o poema novamente? E aí? Então, e que elemento visual nos remete à ideia de bebida quente? Então, o poema, ele se trata, o assunto do poema é sobre o café saindo quente do bule, o prazer do eu poético, né? Lembra a voz que fala no poema em sentir o cheiro e o gosto do café. Quem colocou que é sobre uma xícara de café, também está correto, tá? E como que ele faz para construir, então, olha lá, como que ele faz para construir a ideia de bebida quente? A fumaça saindo da xícara em forma de versos, olha só. Aqui, lembra, não falei isso antes, mas olha só que interessante. Então, as letrinhas estão formando como se fosse aquele vaporzinho, ok? E aí, ó. Então, tendo em vista o que aprendemos nas aulas anteriores sobre a forma do poema, por que o autor, no final do poema, afirma: e me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Tem a ver com a estrutura do poema que nós falamos, verso, estrofe, como ele está disposto na página. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício no caderno, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram resolver? Observe, então, o que nós aprendemos nas aulas anteriores, que tem a ver com esse poema? Nós aprendemos que o poema, ele vem disposto assim, ó, verticalmente na página, lembram? Com os versos formando blocos que são as estrofes. E nós aprendemos que os textos em prosa, eles vêm dispostos horizontalmente, seguindo a lógica do parágrafo. Observe, então ele faz essa brincadeira, olha só. Então, por que no final ele diz, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Porque no final do poema, as duas últimas orações seguem a estrutura horizontal do texto em prosa. É por isso que ele diz, me pergunto já em prosa, porque ali está deitado o texto, seguindo a estrutura do parágrafo. Tudo bem? Olhe lá, vamos retomar? Ok? Outra coisa, pessoal, vocês perceberam aqui, né, o uso do ponto de interrogação. Olhe só. Então, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? É a entonação do ponto de interrogação, né? Uma pergunta. Só que olhem aqui, qual é a outra função dada ao ponto de interrogação pelo autor no poema? Então, observe a outra função, olhe só. O que o ponto de interrogação está fazendo? Ops, passou aqui. Olha, ele está formando o cabo da xícara, ou a asa da xícara, a alça da xícara, como vocês quiserem chamar. Observe, então, além desse recurso de fazer a pergunta, ele é um recurso também visual, que mostra o cabinho da xícara. Interessante, né? Vamos conhecer um outro poema visual, muito famoso. Esse poema, pessoal, vocês estão observando aí, é a palavra que está sendo colocada, é a palavra lixo, lixo. No entanto, a palavra lixo ela vai sendo formada por uma série de palavras pequenininhas que são, na verdade, a palavra luxo. Então, o poeta formou a palavra lixo a partir da disposição na página de uma série de palavras que no caso é a palavra lixo. Observe. Então, aqui ele usa basicamente duas coisas para fazer o seu poema. As palavras e a disposição das palavras na página. Observaram? E o que ele quis dizer com isso? Possivelmente que lixo e luxo são coisas que variam de pessoa para pessoa. Muitas vezes você joga fora uma coisa que você considera um lixo, mas aquilo para outra pessoa é um luxo. Então ele está brincando com esses valores nossos do que é lixo, do que é luxo. Vamos continuar? Esse poema é muito interessante. Depois eu quero que vocês revejam a aula e analisem ele bem com calma. Mas observe, o poeta está formando uma bicicleta, todo mundo está vendo, e ele está usando para isso de algumas palavras. E ele quer dizer como ele se sente quando ele anda de bicicleta. Ele coloca em cima coração e mente. E aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas ele coloca um umbigo. Por quê? Porque andar de bicicleta faz bem para o coração, para a mente e também para o corpo. O umbigo fica feliz de passear de bicicleta, o umbigo fica delirante. E aí observe, então ele vai montando todo o poema com a estrutura de uma bicicleta. Olhe lá. Enquanto pedalo, almejo a liberdade. Aí o coração aqui separado. Mente percorre assim a cidade. E ele vai construindo aqui frases que vão se ligando à sua ideia do quanto é bom andar de bicicleta. Acompanhe também a roda. Estão vendo a roda aqui? Estão vendo? Então, esse é um poema visual e é composto basicamente com palavras e a organização das palavras na página. Olha só, então vamos fazer aqui um quiz rapidinho? Para dar a ideia de movimento nas rodas, o que o autor utilizou?
ele utilizou letras em caixa alta? Observe aqui, as letras estão maiores que as outras? Ou estão em letras de forma, como a gente fala? Letras em cores distintas? Tem outras cores aqui? Ponto de interrogação? Tem algum ponto de interrogação? Ou letras que se repetem circularmente? Observe, que letras que estão ali? Olha lá, roda, que roda, que roda, que roda. Então, o que ele usou? Letras que se repetem circularmente. Para fazer a ideia de roda, ele fez as palavras rodando. Roda, que roda, que roda, que dão a ideia de movimento. Olha só, bem criativo, né? Para fazer um poema visual, temos que ser bem criativos. E vou finalizar falando sobre os cyberpoemas. Cyberpoemas, eles têm muito a ver com a tecnologia, com as mídias digitais. Esses poemas que nós apresentamos aqui, o poema xadrez, o poema xícara, vocês podem vê-los lá no YouTube e também no blog do autor, no site do autor, o autor do xadrez. Vocês vão ver que lá eles usam uma série de recursos, movimentos, a ver com música, ligados à tecnologia. Então, os cyberpoemas, eles são poemas feitos para serem visualizados através das mídias digitais, que usam recursos tecnológicos, ideia de movimento, fica mais visível, a ideia de colocar uma música. Então, esses são os cyberpoemas. São poemas visuais, mas que trazem outros recursos, além desses que nós vimos hoje aqui nessa aula. E aí, uma produção textual? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem e já voltamos. Olha só, que tal você pesquisar mais poemas visuais, escolher um e copiar no seu caderno? Fica a dica aí para vocês, ok? Copiem essa atividade para fazer depois em casa, tudo bem?
bem, pessoal? Deu tempo de copiar? Então, espero que vocês procurem os poemas, achem poemas que vocês gostem, tem várias dicas e façam essa atividade e depois postem lá ou mostrem para a professora de vocês quando vocês voltarem, tudo bem? E aí, aquelas dicas que eu sempre dou no final da aula para vocês. Hoje é a dica dos poemas visuais, mas que são vistos em outras plataformas, em plataformas digitais e se tornam cyberpoemas. Então, são poemas que vão usar aqui um recurso visual, mas que vão estar, então, disponibilizados nas mídias digitais e permite outras associações, vocês vão gostar bastante. Então, tem essas 3 dicas aqui, depois vejam como foi usado a tecnologia para brincar com esses poemas que nós apresentamos aqui hoje e com outros poemas. Tudo bem? Resumindo o que aprendemos hoje. Então, hoje, nosso objetivo era conhecer um pouco mais dos poemas visuais e como eles fazem para criar a expressividade, usando os recursos verbais, que são as palavras, a acentuação, e os recursos não verbais, que são os recursos visuais, gráficos, né? Cores, disposição das palavras no papel, formas e uma série de outros recursos. Vocês viram também que eu falei no final sobre os cyberpoemas. Por quê? Porque esses poemas visuais, eles são muito utilizados nessas novas mídias, as mídias digitais. Bastante interessante. E então falamos sobre os recursos expressivos que são usados para que nós compreendamos esses tipos de poemas. Tudo bem? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.